Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade à análise que fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item que nós vamos analisar hoje é bem curtinho, é a fé e a caridade. Ele é curto em palavras, mas em compreensão leva a uma reflexão muito profunda sobre o significado dessas duas palavras, a fé e a caridade. Lembrando que a fé não é simplesmente em acreditar na existência de Deus, acreditar no amparo que nós recebemos, não é apenas acreditar, porque o acreditar é algo normal aqui pra gente, nessa existência. Eu acredito que vai acontecer isso, eu acredito que o outro fará isso, eu acredito que isso é certo, que isso é errado, mas tudo isso pode ser alterado. Então, quando nós acreditamos em algo aqui, pode ser que de repente não se conclua aquilo que a gente acredita que vai acontecer. É diferente. A fé está num nível muito acima do simples acreditar. A fé é ter certeza inabalável. É saber, não apenas acreditar, mas saber que Deus está nos amparando, que o Mestre Jesus está nos guiando, que é nosso modelo, nosso guia. Então, essa certeza inabalável é a fé que nós fomentamos em nós, que é uma virtude também. E como as outras virtudes, ela deve ser estimulada. Nós devemos trabalhar esse sentimento. Saber que nós estamos amparados, mesmo diante de todas as dificuldades com que nos deparamos. Todas as dificuldades que são inerentes a esse estágio evolutivo que nós nos encontramos, principalmente aqui, nesse mundo de provas e expiações, onde o mal, a ignorância prevalece ainda, conforme nós observamos nos estudos que fazemos lá do Livro dos Espíritos. Então, vamos afastar as ilusões, as fantasias. Aqui onde nós estamos é um ambiente de desafios constantes, diários. Vamos passar por momentos de alegria, de felicidade? Vamos, mas são momentos curtos, porque logo em seguida vem um novo desafio, logo em seguida vem algo que nós devemos realizar. Então aí, como que é importante nós termos essa consciência da existência da fé em nós, sabendo que o Pai está do nosso lado, que o Mestre Jesus nos ensinou o melhor caminho a ser seguido e que existe junto de nós, seguindo as orientações do Pai, do Criador, um anjo guardião, ou, mais especificamente, um espírito protetor que está ao nosso lado. Então nós não estamos desamparados. É alguém que nós podemos nos recorrer através da oração, através da sintonia de pensamentos, solicitando ajuda nos momentos de dificuldade, nos momentos de desequilíbrio, mas com a confiança, a fé inabalável que Deus nos ampara e está conosco, não importa as dificuldades que nós nos deparemos, né? É uma maneira interessante para que a gente enxergue a vida, a realidade que nós estamos, sem fantasias, sem ilusões, sabendo que realmente é difícil, existem muitos desafios, né? Uma maneira interessante de nós encararmos as dificuldades da vida é mudar o termo, não enxergar problemas em nossa vida, mas enxergar desafios para serem enfrentados. Mas está tão difícil, esse peso que eu carrego é muito pesado, é muito grande. Mas com a confiança, a fé em Deus, a fé em Jesus,
nós tiramos forças para suportar essas dificuldades. Daí a importância de fomentarmos isso em nós, estimularmos essa virtude, a virtude da fé em nós, que todos nós temos, né? Uns um pouquinho menos, outros mais, mas está aí o nosso desafio em nós de aumentar e fomentar isso, com confiança inabalável em Deus. E a questão da caridade. Sobre a caridade, nós aprendemos que ela é a consequência do sentimento do amor. Então, no primeiro momento, nós estimulando esse sentimento de amor, conforme ensinado por Jesus, para o nosso próximo, quando nós vamos então agir, fazer alguma coisa para o outro, porque nós enxergamos que o outro tem alguma necessidade de consolo, necessidade de ajuda, necessidade de esclarecimento, necessidade de uma palavra confortadora, de uma palavra amiga. Quando nós enxergamos isso no outro, nós deixamos de ser egoístas. Estamos então estimulando o sentimento do amor e já conseguimos nos projetar no outro. Só que para atingir o outro nas suas necessidades, nós precisamos fazer, nós precisamos agir. Esse agir de levar ao outro o conforto, o conselho, a satisfação da necessidade que ele precisa, é a chamada caridade. A prática da caridade, ou seja, o exercício do amor ao próximo, é o próximo passo. Não basta apenas sentir, não basta apenas se colocar no lugar do outro, projetando o que ele precisa, mas praticar, levar isso ao outro. E isso chama-se caridade. Olha só que interessante, né? Porque é através do primeiro sentimento de amor, que deve ser estimulado em todos nós. E em seguida, o outro passo é o agir, fazer alguma coisa para levar ao outro aquilo que ele precisa, que vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, com que ele seja diminuída as suas dores, seja levado conforto àquela outra pessoa. É a prática da caridade. Então, o sentimento da fé, né? Essa certeza absoluta que o Pai está conosco, e também o exercício desse amor ao próximo é a prática da caridade. É muito interessante porque esses conceitos devem estar na intimidade do cristão. Ora, não se admirem, espírita é cristão. Nós estudamos os evangelhos, temos um outro conhecimento que nos mostra sobre a realidade espiritual. E através disso, nós fazemos a análise, o estudo dos ensinamentos do Cristo com a realidade espiritual com que nos deparamos através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então nós somos espíritas cristãos, não tenham dúvida a respeito disso. Então nós enxergamos aí que são pilares, são bases, são fundamento que deve estar presente em nós, como espíritas cristãos, para que a gente viva, para que a gente se relacione com o nosso próximo nesse estágio evolutivo, e assim nos possibilita que nós vamos melhorando o nosso entendimento, melhorando o nosso sentimento, observando como nós estamos, observando como o outro está, como que a nossa sociedade está caminhando. E olha, nós estamos vendo aí que o caldeirão está fervendo. E não podemos esquecer que para o feijão ficar bom, ele deve ferver muito, ele deve estar sob pressão também. Então esse período de efervescência, esse período de pressão é necessário para forjar o nosso caráter e a nossa personalidade
como espíritos imortais que somos, sem hipocrisia, não afastando ou fechando os olhos para as coisas ruins que estão acontecendo e que acontecem em nosso mundo, porque nós já compreendemos que é natural, porque muitos de nós, e nós inclusive estamos aqui para parar as arestas dos erros que nós cometemos e dos erros que trazemos ainda em nossa intimidade. Por isso nós enxergamos em nossa sociedade esses acontecimentos que nos chamam a atenção, onde a ignorância, a maldade, o interesse, o egoísmo ainda estão prevalecendo. Nós, como cristãos, não podemos ser omissos. Nós temos que fazer de tudo para abrir os olhos daquele que ainda está em erro. E dessa maneira, sem a omissão, nós possamos trabalhar a nossa fé, o nosso sentimento, o exercício da caridade, mas despertando todos aqueles que estão ao nosso lado em relação à realidade que nós estamos vivendo. Essa é a missão do verdadeiro espírita cristão: trabalhar para a melhora íntima e para a melhora do seu próximo e, consequentemente, a melhora e o aprimoramento da sociedade, das instituições de nossa sociedade. Sem hipocrisia, sem fantasia nenhuma, mas termos essa consciência do papel que nós estamos desempenhando aqui. Porque eu me lembro bem, Jesus ao seu tempo, ele não só ensinava o caminho e nos ensinou o caminho a ser seguido, mas como também ele apontava erros. Quantas e quantas vezes nas Escrituras nós encontramos Jesus apontando a hipocrisia dos doutores da lei do seu tempo? É um exemplo que nós temos. Sejamos fortes, sejamos firmes, fazendo a manutenção da nossa fé, da confiança em Deus, no exercício do sentimento do bem ao outro, mas trabalhando para que nós possamos melhorar a cada dia e a nossa sociedade também. Esse é um recadinho que nós deixamos hoje, que retiramos da análise desse item que estudamos neste momento, através deste vídeo, desse encontro valioso que nós tivemos agora. Lembrando sempre o nosso desejo que o Pai está ao nosso lado. Nós não podemos esquecer disso, mas que possamos sempre fomentar e acreditar com todas as nossas forças ao nível elevado de fé, de confiança, sabendo que nós somos amparados. Não importa os acontecimentos da vida, nós estamos sempre sob o amparo da espiritualidade superior e de nosso Criador. Meus irmãos, vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça sempre, que possamos retirar das lições, do aprendizado, aquilo que seja importante para a nossa transformação íntima, para que assim possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, criando forças em nós para suportarmos as dificuldades da nossa existência e projetar a nossa vida futura, uma vida de paz e de equilíbrio. Assim seja. Meus irmãos, que possamos fazer essas reflexões. Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço.